A hora que você fala. Olá todo mundo, mais uma vez vamos seguir aqui no Edu Lopes Podcast com a plataforma Natação Criativa com o meu querido amigo Renato Simon, que hoje não está devido a um compromisso, ele teve essa semana toda de compromisso, mas estou aqui de volta com esse bloco 2 com o Paulo Camargo, onde no bloco 1 finalizamos com a seguinte pergunta: Paulo, e para esses casais que por muitos anos, né, perderam a química, como é que chama? Perderam ocitocina. Ocitocina, né, dentro da sua relação. Ocitocina é que o Paulo tem tantos termos aqui incríveis e eu não sou especialista. Ocitocina, por anos, não importa se são 5 anos, 8, 10, 15, 20, aí vem aquela situação, se tornaram amiguinhos, irmãozinhos, né? O que não é, jamais será o ideal para uma relação entre um homem e uma mulher, ou entre um marido e sua esposa, enfim. Existe a possibilidade de se resgatar, após esse período longo, essa ocitocina nesse relacionamento? Como disse, o amor é a pior droga do mundo, mas o amor é a coisa que mais nos surpreende. E o amor é sempre surpreendente. Casais que se renovam. Às vezes pode até precisar de um bom terapeuta que vai fazer, um terapeuta que vai orientar os dois, terapia de casal, etc. Às vezes fica difícil, porque ao longo do tempo as relações são complicadas, existem perdas e ganhos, entendeu? Então, um jeito de você ganhar ocitocina é perdoar o outro. O perdão traz ocitocina. O perdão traz ocitocina. O perdão traz ocitocina porque o perdão te transforma. Para perdoar, você precisa superar várias barreiras e o perdão gera ocitocina. Mas só voltando ao Sternberg, ele criou um triângulo que tem 3 pontas: companheirismo, paixão e intimidade. É o triângulo de Robert Sternberg. É, o triângulo do amor. Triângulo do amor. Aqui em cima o companheirismo, aqui a paixão e a intimidade. Todo casal tem. O que acontece? Quando você tem companheirismo e paixão, você tem um tipo de amor. Quando você tem a paixão e a intimidade, você tem o amor passional. Paixão e a intimidade, o amor passional, é isso? O amor passional. Esse amor passional que significa que diminuiu o quê? O companheirismo. Então, quando você tem muita paixão e muita intimidade, é o amor passional. Esse não vai longe. Se você tem companheirismo e intimidade, você tem um amor romântico. Companheirismo e intimidade. Olha só, por isso que nesse triângulo você tem... isso é um estudo desse Robert Sternberg que descobriu nas relações após pesquisas e essas relações se tornaram... Vamos esclarecer melhor. A primeira ponta não é companheirismo, a primeira ponta é compromisso. Compromisso, perdão. É o compromisso. Tá. A primeira ponta é quando você tem compromisso e paixão, você tem companheirismo. Tá, a relação de compromisso e paixão... Você tem compromisso com o seu parceiro e tem paixão, você tem um companheirismo. Às vezes as pessoas ficam junto anos, porque ele está compromissado com ela e ele tem a paixão. E tem a química? Como? Esse elo existe a química. Mantém a química. Existe a química. Quando você tem a paixão e a intimidade, você tem o amor passional, que é muita química e pouco compromisso. É o que acontece hoje. Ele não dura. Não dura porque você não estabelece um compromisso. Exatamente. Né? Não vai aparecer a ocitocina e não vai aparecer a vasopressina, que é de relações de longo prazo. Tá. E depois você tem a terceira ponta, que é o compromisso e a intimidade. Aí você tem o amor romântico. Tá, e voltando àquela questão de resgatar depois de um período longo sem química, vamos ser franco aqui, sem relações. Você já não tem uma relação com a sua companheira, seu companheiro, enfim, esfriou demais. Existe como resgatar isso? Vai depender muito, eu não sou terapeuta, mas depende muito das condições. Depende, por exemplo, da idade. Tá. A idade, por exemplo, sim, lógico, o casal está com 90 anos, os dois não vai ter mais... Não, tá aquela intimidade física não existe mais. Um olha para o outro, já sabe o que o outro está pensando.
Entendeu? Às vezes a ruptura foi porque foram deixando, foram acontecendo, preocupações de filho. Então, cada caso é um caso. Por isso que existe o terapeuta que vai trabalhar essas pessoas. O terapeuta, sim, ele consegue recuperar. Existe um outro terapeuta americano que ele fez uma experiência sensacional. Ele é capaz de prever se o casal vai... Ele fazia terapia de casal, Gottman. O Gottman, ele fazia terapia de casal e acertava com 95% se o casal ia continuar ou não. É mesmo, mas independente de tempo, de período que eles estavam juntos? Independente. Ele olhava ele olhava, analisava a face do casal e dizia, esse relacionamento não vai demorar mais de 1 ano. E tabulado cientificamente, ele tem acerto de 95%. Olha só, quer dizer... E eu usei isso em várias redes, essa teoria dele em várias redes de televisão aí, e realmente confirma. Quando um casal olha para o outro com a face de nojo. Se o casal está conversando, um olha com a face de nojo para o outro, significa que o relacionamento está indo muito mal. Evidentemente, se o outro estiver todo empanturrado de sujeira, ele vai olhar. Não, numa conversa, o casal olha várias vezes para o outro com a face de nojo, significa que o relacionamento não vai durar mais do que 1 ano. Paulo, você até citou, né, que você sempre é chamado pelas emissoras, pelo país... Quando tem algum tema, normalmente tudo bem, eu já vi temas que você foi interpretar através da linguagem corporal, grafologia, enfim, se a pessoa tinha praticado o crime, se estava mentindo ou não. Você lembra de um case sobre essa coisa de... celebridades casaram, de repente, passou 1 ano. Eu sei que você joga muito isso na sua rede, no Instagram. Você joga, né, imagens de pessoas com o seu corpo identificando a imagem da pessoa e o que ela estava transmitindo naquele momento. Você já fez alguma análise de celebridades? E você pode citar alguma aqui? Posso, sem problema nenhum. O grande que eu faço nesse ramo que eu estou... fazer previsão depois que aconteceu é muito fácil. E tem gente que erra ainda. Faz previsão depois que aconteceu e tem gente que erra. Eu costumo, na hora de falar, colocar o post num dia e deixar lá. Um dos casos que eu... No teu Instagram, né? Você deixa normalmente? Antes era... Não vamos falar que a gente era da época do Orkut, né? Não. Então, acabamos de nos denunciar aqui. Mas eu vi uma entrevista do jogador, o Pato. O jogador Pato, ele estava na Itália com a esposa, a Stephanie. Aliás, hoje uma apresentadora muito legal, uma pessoa muito ética, e estava lá com ela e houve um boato que os dois jovens, né, estavam se separando e os dois foram dar uma entrevista. E na entrevista, eu olhei a entrevista e disse que não daria 1 ano para que o casal estaria separado. Escrevi, está lá registrado, o Orkut já saiu, né, do ar, mas o que aconteceu? Em menos de 6 meses, os dois se separaram. Porque na hora que ela vai falar sobre... O repórter pergunta se ela gosta de futebol, ela faz a face de... Nojo. De nojo. Desprezo. De desprezo, de nojo. Que não significa nada. O futebol é a vida dele. Então ela estava brigando com o futebol e olha para ele com a face de nojo, o casamento ali já tinha acabado. Algum outro caso, Paulo, que você lembra, assim? Tantos, né? São muitos casos. Outro né? caso que eu analisei também. Aí, pode falar também. Pode falar, não, todos, porque são todos públicos. Na realidade, quando você faz uma análise dessa, é uma análise intimista e você não quer ofender a pessoa. Mas o jogador de futebol aí com um jogador de futebol, acho que era aquele peruano. Jogou no Corinthians, Sim, eu não lembro dele. E ele estava namorando com a filha da garota de Ipanema, que é do nosso tempo. A Ilô Pinheiro. A filha da Ilô Pinheiro. E os dois sentados, não vai longe. Aí você viu, analisou... Eu analisei e não vai longe. Ele estava ali, ela exibindo ele de troféu e ele exibindo ela... Ô Paulo, é difícil para você dissociar todo esse seu conhecimento, né, que você tem... do seu mundo social. Por exemplo, às vezes é difícil esconder de você o que o corpo fala, né?
Isso é Isso transforma a tua vida? Não, na verdade Te atrapalha ou ajuda as Não, pessoas? transformou minha vida, ajuda as pessoas, mas no começo foi complicado, porque no começo foi complicado e eu digo que foi complicado porque você queria, no afã de ver, você não conseguia segurar. Hoje em dia, quando eu encontro com um amigo, quando eu encontro com um amigo, Casais, pessoas, enfim. eu desligo. Desligo Você totalmente. consegue fazer essa desconexão? Não, eu hoje desligo totalmente. Ah, não, você está analisando, estou analisando coisas. Esqueço que estou analisando. Hoje você consigo separar muito. Inclusive, até nas redes sociais já consigo separar, porque eu há anos atrás, por exemplo, o pessoal me requisitava muito para ver mentira nos. Entendeu? E também me afastei um pouco de mentira, porque não é um ambiente saudável, todo mundo mente. E hoje em dia é o seguinte, se você diz que A mente, o pessoal do B mente. Eu analisei várias campanhas políticas de candidatos, entendeu? Então, nunca tive problemas com nada disso, mas a mentira é muito pesada nesse meio, então me afastei um pouco. E nessa linguagem corporal do amor, o corpo fala quando trai? Existem sim estudos de pessoas. O corpo se transforma, quer dizer, você consegue analisar. Vamos ser claros, olha, eu estou trazendo algumas questões que eu não sei se eu deixo o Paulo de saia justa. Não, porque ele já falou que ele é científico, ele análise, pesquisas e fatos, né, que já são comprovados dentro de um estudo que ele já colocou em livros e tal. Por exemplo. A mulher sabe que o marido está traindo ela. Porque ele se comporta ou ele se comporta de uma forma diferente. Ou seja, o corpo dele ou a forma que ele... Se você entrar na internet, tem até dicas para ver se dicas de linguagem corporal para ver se o outro está traindo ou não. A verdade é o seguinte, a probabilidade de um homem trair é muito maior do que uma mulher. E aí vem um outro, mas o importante não é trair, porque há 40 anos atrás, uma mulher que traía o marido, o namorado, ela queria se jogar da ponte. Hoje tá de boa, porque as relações mudaram. E mudaram... O significado também das relações, o tempo, mudaram. Enfim, a mulher está muito contexto, a independência, exatamente, enfim. Mudaram muito. Mas o comportamento começa, sim, a mudar ao longo do tempo. Mas aí nós vamos cair numa outra sistemática. Quando o homem, me permita aí os seus ouvintes falar, o homem quando trai e diz, com todo respeito aqui, né, a gente... entre parênteses, né, papo de cervejeiro, né? É um par de bunda. Na verdade, se eu posso até completar com você desse papo de cervejeiro, e mais uma vez a gente está contextualizando isso na parte genérica, né? Não sendo específico de A e de B. Mas existe aquele contexto que se traz muito, que diz que a mulher trai por amor e o homem trai por sexo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais difícil a mulher trair por sexo. A mulher ela pode encontrar um par de bíceps, mas tem que, na maioria dos casos, tem que haver afetividade. O homem já não. O homem não precisa haver tanta afetividade. Isso é desde os primeiros tempos? Usos e costumes. Por exemplo, se você pegar, por exemplo... os afrescos... Não tem nada a ver com a parte hormonal. Não. E de química. Não tem a ver. Se você for pegar os romanos, a festa do deus Bacchus, os romanos, ninguém era de ninguém. Entendeu? Depois veio, na Idade Média, aquele certo, da Idade Vitoriana, aquele certo puritanismo. Então, é muito questão de tempo, local, espaço, culturas, etc. Porque é muito dinâmico, né? Mas... existe sempre o componente hormonal, o componente que faz atrair o outro. Ô Paulo, vamos fechar esse segundo bloco e vamos para um terceiro bloco com olha só, agora vai bombar. E a paquera?
os estágios da paquera, a linguagem corporal, como que isso tudo é traduzido, você vai trazer para nós. Faz um briefzinho do que a gente vai trazer sobre a paquera no próximo bloco. Nós vamos falar sobre como as fases da paquera e como paquerar melhor. E por que você deve paquerar? Naquela câmera ali, o Paulo tá olhando e olha, eu tô olhando pra você. Por que você deve paquerar? Presta atenção, olha só. Como paquerar melhor e nas fases da paquera, né? E o que acontece durante essas fases da paquera, que são as mesmas de uma garota e um menino, ou duas garotas e dois meninos que estão aqui em São Paulo, na China. Quer dizer, esse tema que nós vamos trazer agora no último bloco é universal. A paquera é universal. Entre homem e mulher, e que pode ser daqui... Não, tudo bem, nos gêneros, enfim, não importa, mas aqui no Brasil e lá na Indonésia. Lá na Indonésia, as fases da paquera são praticamente as mesmas. É evidente que existem condicionantes culturais dos mais diversos tipos. Eu não estou dizendo que são iguais, mas estudos mostram que existe uma gênese da paquera que nós vamos dizer é muito fácil. Olha lá, galera. Próximo bloco bombando. Fases da paquera. Como você vai se comportar? Quais são os agentes que compõem esse processo? E como se dar melhor? Como paquerar melhor, né? Como paquerar melhor. Ou melhor, dizendo... Como paquerar com maior qualidade. Porque paquerar é uma arte e que está se perdendo hoje. Então, no próximo bloco, nossos ouvintes, nossa galera que está engajada no Edu Lopes Podcast, no Edu Lopes perdão, no Renato Silva, eu estou sentindo a falta do Renato nesse bloco. Estamos, né? Que já tivemos o Renato sempre envolvente, sempre trazendo muitas adversidades nas questões da nossa plataforma também do podcast da Natação Criativa. Paulo Camargo vem com um assunto e tema paquera no próximo bloco. Um abraço.